Então, boa tarde. Vamos começar com a sua apresentação. Boa tarde, eu sou Maurício Pereira, tô falando direto aqui de Redenção da Serra, que é a terra da minha família. Eu vou falar um pouco sobre minha trajetória, meu envolvimento com as histórias de assombração. Então, Maurício, mas quem fala o nome dos seus pais para nós? Eu sou filho do José Otávio Pereira, mas aqui todo mundo conhece como Otavinho Pereira, né? E Maria da Conceição Pereira, ambos redencenses. E vocês eram quantos irmãos? Nós éramos em 8 irmãos. 8 irmãos? É, eu sou caçula dos 8 irmãos. E meu pai, as terras aqui em Redenção da Serra, aqui pro lado do bairro do Retiro, eram todos do meu bisavô, né? E foi passando de geração para geração. Pode falar o nome do biso também. O meu bisavô era o Salvador Pereira. E aí ficou pro meu avô Pereira, que era José Pereira, ficou pro meu pai Tavinho Pereira, pro meus tios, né, o tio Venâncio Pereira, o tio Norberto Pereira, tio Vergista Pereira, enfim, foram os outros que negociaram as terras, acabaram indo para a cidade. E quem ficou mesmo aqui na roça aqui na época foi o meu pai, o Tavinho Pereira, o tio Venâncio Pereira e o tio Norberto Pereira. Então eles tocavam as terras aqui, cada um tinha o seu pedaço de terra, tocavam as terras aqui. Foi em anos 72, mais ou menos, meu pai comprou um outro terreno lá pro lado da Natividade da Serra. Aí na Natividade da Serra eram 65 alqueires, lá perto da Ponte dos Mineiros. Quando eu nasci, tinha aqui em 73, tinha aqui no Fundão, né, a gente chama de sítio do Fundão, e tinha lá, já tinha lá em... Aí meu pai comprou, passou 2 anos, meu pai comprou lá no Paraitinga, na Natividade da Serra, perto da Ponte dos Mineiros. Lá, quando aí fizeram a barragem, a de Paraibuna, a água cobriu a fazenda, ele teve que mudar a fazenda mais para frente. E aí desde então eu conheço, assim, eu cresci naquela outra fazenda, na fazenda do Paraitinga, lá na Ponte dos Mineiros, que já é divisa de Redenção com Natividade da Serra. Mas meus pais sempre viveram de pecuária, né? Plantar feijão, plantar milho, plantar mandioca, enfim, e cana de açúcar, capim pro gado, enfim, tirar muito leite, sempre foi mais de tirar leite, né? Porque era natural na época, normal na época, né? Que era normal na época, o pessoal tinha terra, tinha gado, fazer plantação também para plantar o milho e a cana pro gado, né? E plantava milho, plantava feijão, plantava... Aqui, acho que no fundão aqui plantava arroz também. Acho que não era era um outro tipo de arroz, não era esse arroz que planta na água, acho que meu pai falava que era um outro tipo de arroz, se não me engano. Mas tinha arroz também. E plantava mandioca, plantava batata, enfim. Eu vivia dessa cultura, né, da agricultura. E do seu tempo de criança, você participava de tudo isso ou você já teve uma vida assim mais leve? Eu já tive uma vida mais leve. Eu já tive uma vida mais leve. Cheguei a ajudar a mexer com gado, Eu tenho memórias assim de criança, de tipo, eu levar marmita, levar café na roça para eles, pro meu irmão, pro meu pai, pros empregados, e levar almoço, levar café, buscar alguma coisa que precisava, às vezes eu ia nessa época. Depois eu cheguei até amarrar vaca, buscar vaca no pasto, buscar bezerro e vaca no pasto, tirar um pouco de leite, eu cheguei a tirar leite. Mas depois eu fui embora para Taubaté para estudar, daí era só no fim de semana que eu voltava. E você chegou a estudar nas escolas aqui da roça? Não, quando eu entrei para estudar, eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe. A minha mãe, que só tinha até a 4ª série, me ensinou a ler e escrever. E quando eu fui para a escola, eu já conhecia todas as letras, sabia ler, não tudo, né? Mas eu lia bastante coisa já. Estava bem adiantado. Estava bem adiantado. E daí eu entrei na escola, lá em Taubaté, mas eu já estava... Nunca frequentei escola aqui na roça mesmo. Já foi direto em Taubaté, lá no Marcondes de Matos, Colégio Marcondes de Matos. Então eu já tive uma vida mais leve. E você, depois disso, você ficou por lá trabalhando ou você voltou para a roça? Não, eu me formei, quando eu me formei no colegial, né, na época colegial, eu fui estudar publicidade e propaganda na Universidade de Taubaté. E daí da Universidade de Taubaté eu me formei, eu já fui embora para São Paulo. Eu morei 17 anos em São Paulo. E em São Paulo eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em design gráfico, né, que é o que eu trabalho até hoje. Eu faço projetos gráficos de livro, revistas, marcas, trabalho com a parte de design gráfico, criação. Então você consegue sobreviver disso? Sim, eu sobrevivo fazendo livros. Uhum. Hoje, atualmente, eu trabalho em uma editora católica lá em Aparecida, a editora Santuário, né? Já faz 12 anos que eu estou lá, mas mesmo quando eu trabalhava em São Paulo, eu mexia com essa área. E durante a pós-graduação, eu sempre
Agora que eu vou começar a falar como que eu entrei nessa área de literatura, né? Eu Fique à digo, vontade. eu digo sempre que eu entrei meio sem querer, não foi bem planejado. Apesar de eu sempre gostar de ler, de eu sempre gostar de desenhar e escrever e desenhar e ler também, né? Ler muito história em quadrinho, ler muito livro. Eu não tinha a pretensão de ser um escritor, de ser ilustrador. A história em quadrinho até às vezes pensava em desenhar e ser um desenhista de história em quadrinho, porque eu gostava muito de história em quadrinho. Então Gosto, você né? não era aquela criança que gostava de rabiscar com carvão, de fazer um desenho aqui, outro ali, nada. Não, eu fazia bastante desenho. Tem muito desenho meu. Minha mãe guardava os desenhos, eu tenho dele até hoje, porque minha mãe guardava, né? Então desde criança você já tinha vocação já. Já tinha vocação. E daí, quando eu fui fazer essa pós-graduação, o pessoal falou assim, você vai fazer, o que você vai fazer, entregar de projeto no final do curso, né? Aí eu ficava pensando, eu vou fazer sobre cartazes, que é uma coisa que eu gostava muito, vou fazer sobre estampa, vou fazer sobre stickers, né? O pessoal, não, faz conta história assombração, porque onde eu vou conta história assombração, né? Daí faz um livro de história assombração, das histórias que seu pai contava pra você. Porque na época, nessa época, em 2005, 2006, eu já estava começando a gravar as histórias de assombração que meu pai contava. Por quê? Porque eu achava que falava assim, eu não sou casado ainda, não tenho filho, e se eu não registrar essas histórias que meu pai me conta, eu não vou guardar tudo na memória, eu vou esquecer, vou acabar esquecendo e não vou lembrar para contar pro meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos, né? E meu pai já era de idade, já estava com 83 anos, 83, acho que 83 anos na época. Eu falei assim, se eu não gravar, eu vou acabar perdendo essas histórias. E eu comprei um gravador MP3 e ele começava a contar a história, eu começava a gravar. Então você gravou diretamente do seu pai, ele falando? Diretamente do meu pai falando. Nossa, que interessante. E essas fitas ainda existem? Existe, eu tenho em DVD. Daí eu falei, porque eu gravei em MP3 e depois eu gravei tudo em DVD. Porque a fita, se ficar muito tempo, ela estraga, né? Aí o que eu fiz? Guardei isso aí. Só que daí eu comecei a escrever as histórias, porque eu queria deixar escrito. E daí eu escrevia as histórias e adaptava a história para a linguagem escrita, né? E escrevi, escrevi umas 100, 180 histórias, mais ou menos. Daí o pessoal falou, você tem as histórias escritas, já faz o livro. Daí eu falei, boa ideia, eu vou fazer vai ficar em formato de livro já, né? As histórias prontas do meu pai. Não todas, mas vai ficar legal. Aí eu fiz um projeto, né? Que era o Lado Escuro da Serra, o nome do projeto. E no decorrer de fazer esse projeto, eu tive que fazer, como eu decidi fazer livro, né? Eu tive que fazer vários cursos para aprender como se faz um livro. Porque apesar de eu ser designer gráfico, eu fazia mais publicidade, não trabalhava com editorial, né? Com literatura, era com propaganda pesada mesmo, né? Com varejo, enfim, com marcas. Aí eu falei assim, eu comecei a fazer vários cursos. Num desses cursos que eu fiz, que era um curso de desenho específico para ilustrar livro infanto-juvenil. E daí eu conheci um pessoal de editora, conheci várias pessoas de editora. E uma dessas pessoas que eu conheci, uma moça chamada Pétula Lemos, ela gostou muito do meu projeto. Falou assim, Maurício, esse projeto seu é vendável, cara, você tem que mandar para as editoras. E ela me incentivou a mandar para várias editoras. E eu fiz vários bonecos e mandei para várias editoras. Umas 5 editoras me chamaram. E inclusive a que ela trabalha, que daí eu acabei optando por publicar com eles, né? Aí ela falou assim, vamos fazer um bem bolado. Eu levo o seu livro para lá, tento publicar o seu livro e você faz um boneco de um livro para mim. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei fazer o boneco, eu tenho ideia só. E daí eu fiz um boneco para ela que foi do Asa Branca, né? Eu fiz o boneco é um protótipo do livro, com desenho, com texto, para a pessoa apresentar para o editor, para mostrar uma proposta de um livro. E daí eu fiz o Asa Branca, né? Que é esse daí, né? Esse foi o primeiro trabalho profissional meu com literatura, foi de ilustração, né? Foi o Asa Branca. Dá uma abridinha nele para nós ver. E é a letra do livro, né? A letra da música Asa Branca do Luiz Gonzaga, com desenhos meus. E daí aprovaram esse projeto meu aqui em 2007, né? Saiu o Asa Branca. Muito bonito. E na sequência, essa capa aqui, na época, escreveram para o Festival de Bolonha. Então esse livro aí conta só a música do Asa Branca. A letra da música. Isso. E foi para Bolonha, pelo que me falaram, concorreu a melhor capa, mas eu não ganhei, mas só de ter sido dedicado. Claro, né? Ter sido reconhecido, né? Sim, nossa, para mim foi um grande... Agora, aí depois, o meu livro, que era aquele projeto gráfico que eu tinha feito para a conclusão de curso, que era o Lado Escuro da Serra, que eles levaram para lá, aprovaram e fizeram o livro Contos de Assombração. Esse livro, Contos de Assombração, é baseado nas histórias
super fiel às histórias que meu pai me contava. Daqui da terra. Daqui da terra, de Redenção da Serra. Tanto que é Contos de Assombração, Causos Arrepiantes de Redenção da Serra. Então esse livro é o livro das assombrações aqui da terra. É aquele que tem os lobisomens, Lobisomem, corpo tem seco. saci, corpo seco, e tem outras assombrações que gritavam pelas estradas, enfim. É esse livro aqui, o Contos de Assombração. E eu não sabia, mas a editora tinha o costume de escrever os livros no programa do governo. O governo federal compra livro todo ano para distribuir nas escolas públicas. E esse livro foi escolhido e foi comprado pelo programa do PNBE, da Fundação Biblioteca na Escola. E bem pertinho. compraram na época, compraram 60, 70 mil livros desse aqui, não lembro ao certo. Eu sei que compraram muito livro desse aqui e distribuíram nas escolas públicas. Daí eles vieram para cima de mim, o pessoal da editora. Falei, Maurício, você vai ter que fazer outro livro. Você vai ter que fazer outro livro porque tem autor que passa a vida inteira querendo publicar um livro, vender um livro para o governo no PNBE e não vende, você faz o primeiro e vende. Então você vai ter que fazer mais livro. Daí, porque você é bom mesmo nisso. Então, daí eu falei, acho que eu levo jeito, né? Leva jeito, Aí eu falei assim, então tá, vou fazer outro. Como daí, você diz, tem o dom, né? Daí eu falei assim, um dom que eu nem sabia que tinha. Pois é, vai descobrindo com o tempo, né? Daí eu falei assim, então tá, eu vou fazer outro. Só que daí, nesse intervalo do que eu tava fazendo, ela saiu da DCL e montaram uma editora junto com uma outra moça também da DCL. Montaram a Jujuba Editora. E daí elas levaram o meu projeto para Jujuba. E aí saiu o Causos de Assombramento em Quadrinhos, porque daí eu não quis fazer igual o outro, eu já fiz em história em quadrinhos. Isso aí, tudo, esses desenhos, foi você quem fez? Isso, eu que faço. Pois é. Ó, eu que fiz todos esses desenhos aqui. Nossa. Então eu fiz uma história de assombração aqui, um de lobisomem, um de corpo seco, tem uma assombração na casinha, a gente fala tapera, nessas casinhas de beira de estrada assombrada, enfim, tem o Homem da Mala, aí tem Saci, e tem essas histórias aqui. Então foi feito em história em quadrinho. E em 2011 eles também escreveram o livro, outro livro também foi comprado pelo governo. Então saiu uns 40, 50 mil livros desse aqui. E foi para a escola de novo. Foi para a escola. Então hoje tem muita gente que me conhece por esses dois livros. Porque tá desde 2010 esses livros, né? Então tem adulto hoje que... eu li esse, eu me encontro comigo e falo, eu lembro de você. Quer dizer, eu lembro do seu livro, né? Às vezes não me conhece do livro. Assim, eu lembro do seu livro, estudei na escola. E, nossa, eu li umas 3 vezes, não sei o quê. E depois roubaram o livro da escola, falam que roubam o livro da escola. Enfim, aí eu comecei a fazer mais livros. Daí não parei mais. Depois encomendaram mais um de assombração, eu fiz o Corpo Seco. Esse Corpo Seco foi em 2014. Aí ele foi vendido para a prefeitura, para o governo estadual de Minas Gerais. Mas na época, teve uns probleminha lá com o governo lá, cancelaram todas as compras de livro no ano, aí ele acabou não saindo, mas ele era para ser distribuído em todas as escolas públicas de Minas Gerais, né, na rede estadual. E esse Corpo Seco também eu já fiz diferente. O Corpo Seco, eu queria fazer uma coisa diferente, porque aquela ideia minha de sempre fazer algo diferente, eu fiz ele em versos, como se fosse uma literatura de cordel. Né? Aí tá o Corpo Seco aqui. E saindo da cova, né? Então é a história do Corpo Seco contada em verso. Aqui é a Igreja Velha de Redenção. Redenção, né? Isso. Então é a história do Corpo Seco em verso. Aí falaram pra mim, mas você precisa fazer uns livros que não tem a ver com assombração, senão você vai ficar muito marcado com assombração. Sim. Aí eu fiz uma versão brasileira do conto da Rapunzel, que é o conto europeu dos irmãos Grimm, né, da Idade Média. Que joga as tranças, né? Isso, aí eu adaptei ele à realidade brasileira, no caso aqui o sertão nordestino. Então eu fiz a Rapunzel do sertão. Aqui a bruxa é uma cangaceira, o príncipe é um vaqueiro e a Rapunzel mora numa torre, depois ela fica presa numa torre lá no Agreste, lá no sertão nordestino. Então a bruxa aqui não tem vassoura, que os urubus que carregam ela, pegam ela e levam ela na alta torre. É uma modificação no mito, né? No conto de fadas original. O que eu estou percebendo é que esses livros que você escreve é uma coisa que é bem fácil das crianças se interessar. Ah, sim. Né? O meu público é infantil e juvenil. Apesar que a história de assombração a gente fala assim que é para criança, criança a gente fala de 8 a 80, né? Que tipo, todo mundo gosta. É verdade, então, todo mundo que gostar. Né? Então atrai muita criançada. Eu vendo bastante livro. A verdade é que nós, os mais velhos, já tem conhecimento dessas histórias. Agora os pequenos não, né? Isso. Então eu fiz essa Rapunzel do Sertão. Aí depois eu fiz um livro imagem. Esse aqui ainda tá com texto, mas assim, a versão original ele não tem nem os verbos aqui. Aqui tem os verbos para criança aprender os verbos, né? Mas é um livro imagem. A história contada virando de página a página. Cada página tem uma ação, né?
E aqui, no caso aqui elas encontram um fiozinho na capa. É didático, né? É didático. É. E elas vão procurando o que que é o fio, né? Aham. Então até chegar no final, para ver o que vai acontecer o fio. Ela puxa, estica, levanta. E é um livro que vai pegando a curiosidade da criança, que ela vai querer chegar no fim. Isso. Aí depois tem um fim aqui que encerra. E depois eu fiz isso aqui também, o Fala Bicho. O Fala Bicho são as vozes dos animais, né? É bem lúdico para criança pequena mesmo. Eu uso tanto o cavalo, tem aqui na roxa, tudo bem colorido, bem diferente mesmo para as crianças, né? E é o Fala Bicho. Aí depois, em 2015, o pessoal da Santuário gostou muito daquela ideia da letra ilustrada do Asa Branca e pediu para fazer um livro ilustrado de uma música do Padre Zezinho, que é a Mãe do Céu Morena. E daí saiu esse livro, O Mãe do Céu Morena. O Mãe do Céu Morena também eu quis inovar de novo, aquela coisa, não fazer igual. O que eu fiz? Eu fiz um curso de pintura digital no computador e eu fiz todos os desenhos e a pintura tudo no computador. Então eu não tenho um desenho físico no papel, vamos dizer assim, desse livro. Foram todas as artes feitas no computador. E todos os desenhos não são parecidos com nenhum que a gente já Não, eu já fiz diferente também. Diferente. Eu gosto sempre de modificando, porque eu acho que é a evolução. Você vai evoluindo, repetir, né? aí você vai mudando. A gente faz, às vezes me pergunta, qual livro você gosta mais? Eu falo assim, eu gosto mais do último que eu fiz, porque foi o mais recente. Não que eu não goste dos outros, mas assim, é que se eu ver, por exemplo, eu vejo o Contos da Assombração, a hora que eu olho esse livro aqui, eu falo assim, putz, se fosse fazer hoje, eu faria totalmente diferente. Então, a gente já tem uma outra cabeça. Então, eu gosto mais dos últimos. Que nem esse aqui, nesse livro aqui, eu procurei homenagear aqui ao meu pai, a minha mãe, o Paulino, que a gente estava conversando já hoje, né? Sim. O Paulino, o meu sobrinho Antônio Carlos, enfim, o pessoal daqui, meus primos, o pessoal que trabalhava comigo. Você colocou a família, Coloquei a família. E aqui, ó, então, todos os desenhos, a Nossa Senhora descendo do céu. E o rosto da santa? Você não colocou, assim, alguma família? Não, na santa eu fiz uma mulher morena, assim, mas que não é nada parecido com ninguém da família. Mas é um tipo bem característico brasileiro, uma mulher morena, mas não da família. Aham. Então, aí aqui tem a letra, tem a partitura também. Sim, essa pessoa que for um músico pode tocar, né? O do Asa Branca também tem. Tem, né? E eu aqui, só que eu tava sem barba, mas sou eu mesmo. Então saiu esse, o Mãe do Céu Morena. E depois o último que eu fiz foi o Histórias da Assombração. Esse aqui já foi pela Sankofa Editora. Esse livro aqui ele tinha um prazo muito apertado. Eu tinha as histórias, estava terminando as histórias. E daí teve um amigo meu de Guaratinguetá que ilustrou as histórias. Foi o Reinaldo Batista. Ele mandava os desenhos só com a lápis para mim. E eu finalizava com a tinta preta, com o nanquim. E depois diagramava. Ó, aqui é a capa, né? O desenho da capa no lápis. E depois a capa colorida. A pintura digital também é minha. Eu fiz a arte final, que a gente fala que é pintar com o passar preto. Aí você já usou o computador, né? Aqui já é pintura digital. Né? E esse desenho foi à mão? Tudo à mão. Esse é à mão. O Reinaldo fez tudo à mão. Então aqui eu fiz uma história em quadrinho também, ó. Aqui são histórias do quadrinho do Vale do Paraíba. Que nem essa história, a primeira história do Barqueiro, o Barqueiro da Meia-Noite, é uma história de Jacareí. Que antigamente não tinha ponte, né? 1800 e pouco, lá não tinha ponte, então a travessia era feita por balsas, por barco, balsas mais recentes até, antigamente era barco, canoa, e uma época lá apareceu um barqueiro lá que pegava uma pessoa de um lado, mas não entregava do outro, então essa é a história do barqueiro da meia-noite, era sempre à noite. Eu não conhecia essa história. É de Jacareí. Nossa. Em Pinda tem umas histórias também, no Rio Paraíba mesmo, né? O mesmo rio lá de Jacareí. O rio vai, faz uma volta, vai lá em Jacareí e volta, depois vai lá pro lado do rio, nasce no Rio de Janeiro, né? E depois vai e volta, morre no Rio, deságua no mar no Rio de Janeiro mesmo, não me engano. E aí o mesmo rio. E em Pinda também tem umas histórias assim. Só que em Pinda não é um barqueiro que sumia com as pessoas. É um barqueiro que ele sempre trabalhou a vida inteira ele trabalhou com barco, fazer transporte de... já era não era uma canoa, era tipo uma balsa. Ele fazia travessia também de gado, fazia travessia. Só que daí quando acabou isso, fizeram ponte, acabou o serviço dele. E ele morreu de tristeza. Então falam que ele passa cantando, meio choramingando, às vezes pelo rio. É um fantasma que também tem... Ô Maurício, então, esses livros aqui que você falou, você disse que foi tudo história que os seus pais, que você colheu aqui na região mesmo, que seu pai contava e tudo. Isso.
E esse um lá de pinda? É de pinda, né? Que Esse fala, é de né? pinda. É porque hoje eu tenho um canal no Instagram, né? Um perfil no Instagram, chama O Mal Assombrado, o Mal com U. E nesse perfil eu coloco muita história de assombração. Toda semana eu coloco umas 2, 3 histórias de assombração. E minha ideia era colocar só coisa brasileira, só coisa da região aqui, no caso, né? Redenção, Vale do Paraíba. Vale. Mas aí eu te falo assim, o perfil não é da gente, né? O perfil é do seguidor, né? Eles pedem coisa de estrangeiro, pedem coisa de outros lugares do país. Ah, daí você pesquisa. Eu pesquiso e escrevo. Essa do barqueiro eu descobri recentemente, essa do barqueiro de Pinda, né? Que é da região de Pindamonhangaba. Eu sabia dessa de Jacareí, que foi ilustrada aqui. Então, aí depois tem Esse desenho a lápis aí, que tipo de lápis que você usou? Isso aqui foi o Reinaldo que fez, mas assim, é lápis HB, a gente costuma... O Reinaldo, ele desenha assim, nós desenhamos com lápis, não desenha com lápis normal, a gente desenha com grafite azul. A gente desenha com grafite azul para traçar o esqueleto, vamos dizer assim, o croquis do desenho, né, o rabisco, o risco que a gente fala. E depois para fazer um acabamento no desenho, daí é um lápis 2B, 6B, porque é mais macio e mais escuro. Então ele marca melhor o desenho. E você consegue fazer um desenho, você falou que não foi você quem fez, mas você também é capaz de fazer? Sim. No mesmo dia dá pra fazer? Não. Não, um desenho num dia você faz um desenho. É claro que às vezes o desenho, você vai fazer o desenho, vai finalizar, passar o nanquim, ainda vai colorir depois, daí não dá para fazer num dia. Então, porque eu acho assim, se você começar a fazer um desenho e você parar, depois no outro dia você não fica meio perdido assim para continuar o desenho? Não. Não? Às vezes, a gente que trabalha com criatividade, né, com história, com criação, com arte, às vezes tem algumas etapas do processo de criação, né? Eu, pelo menos, sou assim. Vem, você fala assim, amor, escreve ou faz um desenho, sei lá, de um corpo seco no mato com um bando de jacu, sei lá, um porco do mato, sei lá, um porco seco montado no corpo do mato. Aí eu vou pesquisar, você fala assim, e é da região lá da Amazônia, sei lá, vamos dizer assim. Aí eu vou pesquisar o que de porco do mato tem por lá, porque pode ser que não tenha, não seja igual o que tem aqui, sei lá. Aí a gente vai pesquisar. Aí em cima dessa pesquisa, aí eu vejo o que tem por lá, se tem alguma coisa. Aí eu fiz a pesquisa ali. Aí no outro dia eu começo a fazer um desenho, né? Aí às vezes não sai no dia. Aí no outro dia você faz mais um pouco. Aí você começa, a gente fala assim que tem que deixar a ideia, você pesquisa, depois você deixa, vai tomar um banho, vai pescar, depois vem aquela aí natural, vem uma né? ideia de uma composição para você fazer aquele desenho, vem na mente. Aí no outro dia você senta para desenhar e faz o desenho. E você já acordou assim um dia assim com uma vontade de desenhar e foi desenhar sem nem saber o que ia sair e saiu de repente uma coisa bonita, uma coisa maravilhosa? Já, assim, tipo, hoje eu não tô com o caderninho aqui, mas eu geralmente ando com um caderninho de desenho, um bloquinho assim, né? E aí esse dia mesmo fui levar minha esposa no médico, e daí quem fica esperando lá, né? Sentei lá com o caderninho lá, fiquei desenhando. Aí tinha o meu filho sentou na cadeira, assim, na poltrona, assim, catei e fiquei desenhando ele na poltrona. E daí ficou legal aquele layout. Eu falei, agora eu vou fazer um desenho melhor desse aqui. Então, às vezes, do nada, assim, faz uma composição bacana. Nossa, agora eu melhoro isso aqui, porque ali a gente faz um desenho rápido, um croquis, né? E depois daquilo ali, você redesenha e faz uma coisa mais bonita. É o tipo reproduzido que a turma fala? Porque no meu tempo de criança eu me lembro que o pessoal fazia muita foto reproduzida. Sim. E eu acho que devia ser nesse esquema aí, né? Aqueles retratos que você viu lá embaixo do Daniel lá, tem do meu avô, tem do meu bisavô, tem do meu tio Venâncio, que é meu pai, foi o que fiz. Mas aquilo lá já é baseado em foto, né? Tem a foto antiga, e daí eu olhei, copiei e refiz o desenho deles para o Daniel colocar na parede ali. E eu fiz o último que eu fiz foi do meu bisavô. Mas daí o meu primo Pedro levou para colocar no quadro e não trouxe de volta ainda. Aquele do seu Venâncio, então foi você que foi fez? Eu fiz. Nossa, que interessante. É que assim, são linguagens diferentes, né? Que ali é um retrato. Por exemplo, se fosse não daria para fazer quer dizer, daria para fazer sim, mas não fica legal para retrato, um traço assim. O retrato fica mais legal ou pintado com tinta óleo, tinta guache, tinta acrílica, ou senão a lápis. Bom, isso cada um tem uma visão também. Eu acho que fica mais legal assim. Agora, fizesse um traço que é de história em quadrinho assim, eu acho que já não ficaria tão legal. Não, aquilo lá ficou bem. Eu também achei que ficou bem interessante. Então, eu acho que cada retrato tem uma linguagem, tem um tipo uma técnica que é específica para retrato. Não que isso seja uma regra
né, pode, a regra também a gente pode, porque aprende a regra, a gente pode quebrar a regra, né? Mas assim, a coisa de combinar mesmo, eu acho que combina. Eu falei pro Daniel, vou fazendo um por um, aí você vai pendurando aí, já tem uns 3. Então, eu vou fazer um próximo, vou fazer um do meu pai, vou fazer um do meu outro bisavô, do meu trisavô, eu vou fazer a lápis mesmo para ele colocar, para ele fazer uma sequência, né? Aham. E daí, então, mas E aí, assim, vai combina ficar- mais vai- a lápis. Vai ficar bem interessante. Vai ficar E bacana. além dos livros e além desses retratos que você faz, você também pinta quadros? Quadro, assim, eu pinto as minhas artes, que nem eu pinto, eu nunca fiz pintura a óleo, assim, pintura acrílica. Eu pinto muito a guache e a aquarela líquida. Eu gosto muito da aquarela. Com aquarela eu pinto bastante. Que nem essa capa aqui, ó, foi pintada, essas capas, essa aqui foi com guache, né? E essa aqui com aquarela. Esse livro foi feito inteiro com aquarela, ó. Eu pintei inteiro com aquarela. Tá, mas para mim que sou leigo no assunto, o que vem a ser a aquarela? Aquarela é uma tinta líquida que você dilui bem ela na água e você faz uns tons. Aquarela dá para você fazer. Aquarela dá para fazer um retrato também, porque a aquarela ela simula muito dá pra fazer uma coisa bem realista com a aquarela. Eu uso mais pro lado lúdico, mas assim dá para fazer uma coisa bem realista com a aquarela. E a aquarela tem pastilhas, né, que você molha o papel e daí você vai pingando, você vai fazendo as manchas. A aquarela é uma pintura com manchas. E tem a pintura com a tinta óleo também, tinta acrílica. Tem várias técnicas, né? Eu gosto muito da aquarela, eu me adaptei muito na aquarela. E no pincel com finalização com nanquim, tinta nanquim, que é fazer o preto, né? Aham. Apesar que o livro do Corpo Seco, esse que eu mostrei pra você, do Corpo Seco, eu fiz ele inteirinho com caneta Bic. Com caneta Bic? A caneta Bic colorida, né? Tem a verde, tem a azul, tem... Sim. Então, foi feito inteiro com caneta Bic. Isso aqui era para ser um boneco. Então você se vira de qualquer jeito. Ah, Se não dando tem- para riscar, a gente faz um Sim, desenho. é isso que eu tô percebendo. Então, aí eu fiz... Aqui era para ser só o boneco. Eu ia refazer esse desenho. Mas daí a editora, na época, gostou. Falou, não, tá ótimo esse desenho. Vai esse mesmo, não precisa refazer, não. Falei, então beleza, eu já ganhei tempo. E além dos livros que você consegue, que você vende para as escolas, você consegue também vender para fora? Para outras pessoas têm interesse nos seus livros? Eu tenho no meu Instagram, eu vendo meus livros lá, né? Aí, agora que eu tô começando a divulgar, porque eu fiz uma página de vendas, para ter uma variedade, eu comecei a fazer estampa de camiseta também, né? Então eu vendo as minhas camisetas do Mal Assombrado. E é uma dessa que você está usando? Que é essa aqui que eu tô usando. Sim, é. Mas eu tenho a do Saci, tem a do Corpo Seco, tem a da Matinta Pereira, e de toda a assombração brasileira quase eu já tenho já. Tem umas 8 estampas lá já. Né? Do Saci. A do Saci até que é bonitinha. Tá vendo? Né? Então tem muita Eu acho história. que essa camiseta do Saci você ia vender bem lá em São Luís do Paraitinga, hein? Então, eu tô pra ir pra lá pra É. vender. Apesar que eu vou... em São Luís do Paraitinga tem um negócio legal lá. Eles têm o pessoal da Montana, o Guto Pola lá, que é o pessoal da Montana, eles têm um projeto lá. Eles trazem crianças de São Paulo para passar uns dias na roça, né, no interior, vamos dizer assim. Então vem 2, 3 ônibus de criançada, vem aquela criançada, ficam tudo nas pousadas em São Luís, e daí tem as atividades, eles vão fazer uma casinha de pau-a-pique, durante o dia, né, eles vão, sei lá, plantar alface, colher um milho, ver como é que é feita uma pamonha, faz um doce de goiaba, vão andar a cavalo, vão pescar, isso é cheio de atividade, vão fazer trilha no meio do mato, tudo monitorado, né, e uma das atividades é escutar a história de assombração. Antes era o ditão do Virgílio que contava. Daí, quando o ditão do Virgílio faleceu, o Guto me chamou e falou, Maurício, você é o cara para contar as histórias de assombração agora. E daí eu passei, faz uns 2 anos já que eu tô contando história de assombração pra criançada lá. Então, quase toda semana eu vou pra lá, na quarta-feira, quinta-feira. O dia que eles chamam, eu vou pra lá à noite. Aí tu faz uma fogueira, a criançada fica lá em volta, eu já ponho um chapéuzão lá, ponho a capa e chego lá contando história pra criançada. E daí eu conto história de Saci, conto história de Corpo Seco, de lobisomem. E de acordo com a faixa etária das crianças, né? Não pode contar uma história muito assombrosa, porque daí que a assusta criançada não também a dorme criança, também né? depois. Então, aí eu vou contando as histórias pra criançada e aí divulgo meu Instagram, divulgo minhas camisetas, divulgo meus livros, né? E aí eu tenho caneca também que eu tô fazendo pra vender, pra variar, né? Porque o pessoal gosta de história de assombração, né? O folclore é bem... Nossa folclore é muito rico, é muito isso aí é um variado. meio também de não deixar cair no esquecimento. Sim, eu né? comecei, então, eu comecei... Porque essas histórias quem contava eram os nossos avós, Sim. né?
E a maioria do pessoal que fala comigo no Instagram gosta, fala, nossa, essa história que minha mãe, meu pai, minha mãe, meus avós contavam, e que eles gostam por causa disso, que é pra contar pro filho. E a gente não sabe se é verdade, mas também não sabe se é mentira. Então, isso aí dá conversa pra noite inteira sobre se é verdade, se é mentira. Pois é, e que aguça também a curiosidade das crianças. Sim. E então, como eu comecei a contar a história da assombração, fazer livro, que eu falei pra você, foi sem querer, porque eu queria registrar as histórias do meu pai pra contar pro meu filho, que eu não tinha ainda. Então, sem querer, a história que era pro meu filho, que era só pro meu filho, virou para o filho de milhares, milhões, quiçá milhões de brasileiros, então, né? Isso aí é o que interessa, porque não é interessante você contar só pro seu filho. É, então. Né? Quanto mais gente tiver conhecimento, lógico. Eu penso importante. Assim. Mas assim, a ideia quando começou assim, pensando no meu filho, meu pai e meu filho. Então, foram eles que me impulsionaram. Maurício, então nós vamos continuar com os casos de assombração em volta da fogueira? Vamos continuar com os casos de assombração em volta da fogueira. Então tá bom. Por enquanto, muito obrigada. Nada. Mas nós vamos continuar depois. Eu vou juntar com você em volta da fogueira. Tá joia. Pra você contar os casos de assombração. Tá joia. É um prazer.